Olá, servidores e amigos da Regulação Nacional Brasileira, sejam muito bem-vindos a mais um Presidente Informe. E ao meu lado, o nosso presidente do Sinagências, Alexnaldo Queiroz. Tudo bem, Alexnaldo? Tudo bem, Rods. Primeiro é uma felicidade estar aqui falando com os servidores, né? E é o propósito desse programa. O propósito é que o presidente informe realmente o que está acontecendo nas agências e o que está acontecendo com os servidores, né? E eu já queria começar avisando, né, e também comunicando e dando uma posição ao sindicato sobre isso que está acontecendo na Anvisa nesta semana. Nesta semana, a Anvisa foi obrigada a cumprir uma decisão judicial para liberar medicamentos que ela não tinha autorizado essa liberação. E esse pedido foi feito pelo Ministério da Saúde e determinado pelo Poder Judiciário para favorecer um determinado grupo econômico. Então, isso é um absurdo, a sociedade está perdendo com isso. É a autonomia técnica da Anvisa que estão atacando. E os Sinagências manifestam solidariedade aos servidores e também, neste caso, à direção da agência, né, que resistiu realmente a essa decisão e deve estar resistindo juridicamente. Então, assim, isso que está acontecendo na Anvisa, Rods, acontece em quase todas as agências. Constantemente a gente recebe ou o parlamento tentando intervir numa agência, ou o judiciário, como nesse caso, ou o próprio Poder Executivo a partir dos ministérios. E se você pensar bem, o paradigma, tanto histórico, constitucional, legal de agência reguladora, é ela ser autônoma dos poderes, para que a gente possa ter decisões técnicas. Quando a política não resolve, são os técnicos que resolvem. Já que nós estamos falando de descaso nas agências, para com as agências, nós temos aqui uma outra questão da inconstitucionalidade do ADIM no STF. Fala pra gente a respeito disso. O Sinagências hoje ele é amigos curi, né, amigos da corte dessa ADI, em que a gente discute um pouco lá, né, os autores discutem um pouco a questão da terceirização, né? Digamos assim, a inconstitucionalidade e ilegalidade da terceirização, principalmente nas áreas finalísticas, né? Eu vou mais além, porque o sindicato defende também que não haja terceirização nas áreas consideradas meios. Porque se você tem um cargo público que pode exercer aquela atividade, então você não deve terceirizar. Você só pode terceirizar naquilo que não tem cargo público, né, no serviço público. A terceirização no serviço público ela tem que ter um outro ordenamento jurídico, um outro microsistema que é diferente da iniciativa privada. Porque aqui a gente tem, por exemplo, atividades que são exclusivas do Estado. E atividades exclusivas do Estado não podem ser delegadas para a iniciativa privada. Então, por isso que o Sinagências faz parte dessa ação e o Sinagências é contra a terceirização em qualquer atividade nas agências reguladoras. Porque as atividades das agências reguladoras são exclusivas do Estado. Inclusive foi uma questão levantada pelo Thiago Castelo, técnico administrativo da NTT. O Thiago é um grande amigo, né? Ele é ex-diretor do Sinagências, ele está, acho que na associação lá da NTT. É uma figura assim que o Sinagências tem muito respeito, né? As críticas que ele sempre fez, né, à gestão do Sinagências, hoje a gente está aí, né, cumprindo as críticas dele e vendo que ele tinha razão em boa parte das críticas, né, ao sindicato. Senhor presidente, fala pra gente da sua agenda. Como é que o senhor está essa semana? Onde o senhor tá? Essa semana eu estou no sul do país, né? Essa semana eu estou visitando Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, né? Basicamente nossas agências envolvem, né, a ANM, Anvisa, Anatel, a NTT, se possível também a ANAC, então assim, a ANTAC também, se for possível. Então as nossas agendas, elas priorizam, claro, as agendas maiores, porque o tempo é menor, mas também a gente vai voltar lá, né? Eu já estou programando já uma segunda viagem para o sul do país e com certeza aquelas agências que eu não puder visitar essa semana, eu vou ter com elas um encontro sim ainda este ano. E eu quero, até o final do ano, visitar quase toda a base, né, para poder mostrar as novidades que essa gestão está fazendo e também ouvir. O mais importante é ouvir, né, é o diálogo. O mais importante é o diálogo para isso. Com certeza. Aliás, essas visitas que o presidente faz, ele tem feito desde fevereiro, são para você, servidor, para vocês, filiados, para poder resolver questões com as agências, de qualquer âmbito que o Sinagências vai tentar resolver de qualquer forma. Inclusive, sempre que essas agendas forem fechadas, os servidores das agências que serão visitadas vão receber mensagens por e-mail, mala direta, sabendo da reunião, informando quando vai ser, dando horário e endereço, para que eles possam ser bem informados e participar das reuniões. E dentro do site também, na nossa página no Facebook, Twitter, todas as nossas redes de comunicação vão disparar essas agendas também. Eu só queria destacar um pouco que Brasília sempre... os outros estados colocam Brasília que é priorizada. Só que Brasília, nesse caso, ela tá sendo deixada também para o grande final. Então, assim, Brasília é a nossa cereja, né, do bolo. Então, a gente está preparando, sim,
passando por esses estados, focar em Brasília, tá cotidianamente aí nas agências em Brasília também, porque Brasília reclama muito, né, da sede ser aqui e o presidente não está indo, né, nas bases, mas irei, né, assim que acabar essas semanas, né, nos estados, Brasília vai ser prioridade absoluta para isso. A ANM é uma das agências mais novas. Fala um pouco a respeito do que tem acontecido nessa agência. Na ANM, como eu coloquei no último programa, a injustiça, né, de nascer uma agência com remunerações aquém das demais agências, né? Isso é um absurdo, o Sinagista está corrigindo isso, tanto com ação judicial como com negociação com o governo e a possibilidade da derrubada do veto. Isso o Sinagista está fazendo. Outro problema na ANM é que ela está nascendo um pouco centralizada em Brasília. É normal a centralização em Brasília, nas agências, isso é normal. Mas ela está, digamos assim, além, né, do limite das outras agências. E os servidores, agora mesmo eu passei no Espírito Santo, passei também na Bahia e também me entregaram um abaixo-assinado para que os sinagistas possam, de certa forma, se envolver na discussão do regimento interno da ANM. E é bom também salientar que o sinagista também deve se envolver na discussão do regimento interno da Anatel, que também os servidores da Anatel e do Espírito Santo nos provocaram sobre isso. O sinagista está se envolvendo sobre isso? Eu disse não, até agora não, porque não fomos provocados, né, dessa discussão. Mas nós iremos também participar dessa discussão do regimento interno da Anatel. O jurídico é um dos principais serviços que o Sinagências oferece para os nossos servidores, para os filiados. Eu queria que o presidente falasse a respeito desse setor. O jurídico é um ponto sensível nosso, né? Sempre foi, né, de outras gestões e também do nosso. A gente hoje tem um problema no varejo, no atendimento, né? E essa semana, e no final de semana, eu vim para o sindicato para tentar resolver um pouco sobre isso, né? Principalmente da informação das ações coletivas. É necessário que a gente informe aos servidores, pelo menos ações coletivas. As ações individuais também nós estamos contratando um programa jurídico para que esse servidor possa, na área restrita do filiado, ter acesso online sobre o que está acontecendo com as ações deles individualmente. Agora, a coletiva tem que estar no site, tem que ter relatório toda semana, o jurídico tem que fazer isso. Então, assim, essa é uma das grandes batalhas nossa nessa gestão, é informar sobre o jurídico, para a gente diminuir um pouco esse atendimento por telefone. O jurídico também é responsável pelas progressões e promoções? Sim, o jurídico, na verdade, a questão da progressão e promoção, a gente teve que judicializar. O jurídico ainda não obteve um resultado favorável sobre progressões e promoções, mas eu acredito que o Poder Judiciário vai ser sensível a essa questão e nós vamos conseguir o êxito no Judiciário. É a progressão e promoção dos servidores efetivos, principalmente a promoção para a classe especial. Então, isso a gente está atento com isso, a questão dos títulos acadêmicos prévios e a questão da experiência prévia. E nós estamos lutando no Judiciário para reverter isso. Nós vamos voltar um pouco, inclusive, na Anvisa, para falar um pouco dos portos, aeroportos e fronteiras. Você pode falar mais para a gente? Primeiramente, eu estou um pouco sensível ao que os servidores vêm colocando sobre isso. A GGPAF hoje ela não é transparente sobre esses assuntos. Ela não informa aos servidores devidamente, né? Recentemente, até no Rio de Janeiro, há um boato de que o gerente da GGPAF disse que informou ao sindicato que iria acabar com plantões 24 horas. Isso não é verdade. Não foi informado. O sindicato não foi informado sobre isso. Eu não fui informado sobre isso e conversei com todos os diretores da Anvisa, nenhum diretor também que é da Anvisa foi informado. Então isso não é verdade. O sindicato não foi informado. Se acabar com o plantão 24 horas, é uma decisão unilateral por parte da gerência. Não tem nada a ver com o sindicato, não foi dialogado com o sindicato. Outra questão também que a gente tem que esclarecer é que também o mesmo gerente no Rio de Janeiro disse que o sindicato foi convocado várias vezes e não quis ir. Também é outra coisa que não foi verdade. O sindicato não foi para as reuniões da DICOL esse ano ainda. Porque as reuniões da DICOL foram feitas umas em períodos de férias e outra agora recentemente nós estamos a maioria em atividade. Então assim, o único diretor do sindicato que é liberado sou eu, os demais não são liberados, também têm suas atividades, né? Até os que são da Anvisa têm suas atividades, então não é correto dizer isso. Mas da GGPAF não é verdade. GGPAF, nós provocamos a GGPAF quando fomos recebidos pela GGPAF. Por sinal, nós temos uma reunião no dia 26 de março com a GGPAF. E lá nós vamos esclarecer tudo isso. Há, por exemplo, uma questão para a gente que a gente precisa esclarecer, é sobre a questão do poder de polícia de alguns servidores, como a GGPAF distribui isso, né, nas PAFs. A gente também quer discutir isso com o gerente, né, de PAF sobre isso.
Né? Outra questão é sobre o teletrabalho e a fiscalização propriamente dita, as inspeções. Né? A gente precisa entender como está a nossa, nem não mão de obra de trabalho, eu digo inteligência de trabalho. Né? Porque são servidores que eles trabalham com a inteligência. Né? E a GEPAF, ela nunca mostrou para a gente até hoje nenhuma pesquisa qualitativa ou quantitativa sobre isso. Ela coloca dados, né, de aposentadoria, etc. e tal, e de algumas metas, né, que podem ser estabelecidas. Mas a gente precisa de um estudo, de um projeto. Né? A gente tem dialogado muito com os servidores e, claro, nós vamos buscar esses esclarecimentos. E se a gente perceber que há excesso na GEPAF, que há violação à autonomia técnica, nós iremos, né, tomar providências quanto a isso, providências até em outros campos, né, não só com a mídia, mas também, né, com o parlamento e até com o judiciário, se for o caso. Por enquanto não há ainda, precisamos ouvi-los sobre isso, porque isso está surgindo, né, nas PAFs, mas a gente não sabe qual é a verdade, então a gente precisa saber diretamente do gerente, né, sobre isso. Presidente Alex Naldo, recentemente a gente recebeu uns vídeos que foram inclusive assustadores aqui no Sinagências a respeito das abordagens do pessoal da NTT em veículos clandestinos. Foi uma coisa meio estranha e assustadora ao mesmo tempo. Fala pra gente a respeito disso. Primeiramente a gente oficiou, né, a NTT. A gente ficou do lado dos servidores, dos fiscais. Né, a gente sabe o que eles estão sofrendo. Né, a gente sabe, por exemplo, o descaso que há na NTT sobre isso, descaso, por exemplo, de servidores, e já coloco, antes desse ofício, já coloco o problema de muitos servidores no Espírito Santo, né, que o sindicato teve que intervir lá, né, por questões, por exemplo, de falhas da concessionária, e a NTT assumir a culpa e esses servidores levarem a culpa em nome da NTT, enquanto a falha foi da concessionária. O sindicato está atento, quero dizer aos colegas do Espírito Santo, quero agradecer aqueles que se filiaram aos Sinagências, em face desse acompanhamento dos Sinagências, e quero dizer a eles, o sindicato está do lado de vocês, Espírito Santo. Esse problema dos vídeos já foi em São Paulo, né, Guera? E esse problema em São Paulo, a gente só viu um vídeo cortado, feito, obviamente, por um clandestino, né? E aquele vídeo ali demonstra para mim, enquanto presidente do sindicato, como o nosso servidor está desprotegido. Como o nosso servidor, por exemplo, não tem da NTT uma devida capacitação. Como o nosso servidor, por exemplo, ali naquele momento estava sem colete. Né? Desarmado, poderia sofrer até contra a sua própria vida. Né? E ele está ali em nome de quê? Em nome do cidadão brasileiro. Né? Então o Sinagências oficiou o presidente, né? O senhor Mário Rodrigues Júnior, com cópia para todos os diretores, Elizabeth Alves Silva Braga, Marcelo Vinô Prado e Sérgio Jaci Lobo, e também ao José Ataí Gomes Benites, que é o superintendente de fiscalização. Numa desses ofícios, o Sinagências fez uma série de recomendações sobre esse fato. Né? E essas recomendações do Sinagências eram elaboração e execução de um plano de capacitação continuada para os servidores fiscais, que atuam na fiscalização de serviços de transporte de passageiros e cargas, principalmente o que tem foco no mercado clandestino, inclusive abrangendo os cursos de condução de viatura de emergência, que é uma deliberação do CONTRAN, de agente autoridade de trânsito, também deliberação do CONTRAN, entre outros que se fizerem necessário. Também pediu para instituir junto à assessoria de comunicação social da agência uma política de tratamento que é divulgada na imprensa e nas redes sociais sobre o combate ao transporte clandestino de passageiros, inclusive com o estabelecimento de campanha publicitária junto ao grande público, para alertar dos riscos da contratação desse tipo de serviço. É porque a população precisa saber que é um transporte ilegal. Né? A população precisa saber que ela está correndo risco com a sua saúde. Né? Não são transportes fiscalizados, não são transportes que são adequados à população. Promover a harmonização junto ao Departamento de Polícia Federal, né? Quanto ao entendimento das atribuições, escopo de atuação e poder dever dos servidores da NTT, com o intuito de que essa instituição, divulgue a todo o seu quadro de servidores essas informações. Ou seja, precisa melhorar esse relacionamento com a Polícia Federal. A Polícia Federal precisa entender o que a NTT faz. O poder de polícia da NTT é diferente do poder de polícia da Polícia Federal. Né? O da NTT não é ostensivo, mas é sobre a questão do transporte. Né? Principalmente esse transporte aqui, clandestino de passageiros. Né? No 12º ponto a gente coloca: sugerimos também que seja avaliada a antecipação da entrega do colete balístico, já contratados pelas agências para assegurar uma maior proteção dos servidores. Bem, isso parece, salvo engano, que esta semana mesmo
vai se resolver o problema do colete marítimo. Mas aí a gente também foi surpreendido, né, no final de semana passado, em uma surpresa positiva, né, em face da repercussão do ofício do Sinagências, a diretoria acatou as recomendações do Sinagências. E aí eu quero agradecer a doutora Elizabeth Braga, que é diretora, ela sempre aposta, né, para ouvir o sindicato, e ela escreve para mim, né, num ofício 014, né, ela diz: em resposta ao ofício 33 de 2018 do Sinagência, de 7 de março, que trata de solicitação de informações acerca das ações fiscalizatórias desempenhadas por servidores desta agência no combate ao transporte clandestino interestadual de passageiro, em especial relacionadas às filmagens de abordagem ocorrida na rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, São Paulo, que estão sendo replicadas em diversas redes sociais, informamos que estão sendo adotadas todas as providências necessárias para se esclarecer essa situação, visando também com que esse tipo de ocorrência não se repita e buscando sempre garantir a segurança, tanto de nossos servidores quanto dos usuários de transporte terrestre. Isso é o papel da instituição. E aí ela coloca: segue em anexo cópia dos encaminhamentos às áreas responsáveis, destacando as recomendações indicadas pelos Sinagências para conhecimento e adoção de providências necessárias. E aqui, né, tem em anexo, né, todos os ofícios que a doutora Elizabeth mandou para a SUFIS, né, mandou para a SUDEG, né, mandou para a ASCOM, né, e isso. São os 3 ofícios que ela mandou para as áreas que a gente encaminhava as recomendações. Esse acatamento da direção sobre as recomendações da agência é em face da mobilização dos servidores. Foram os servidores, nas suas áreas, né, nos seus postos de fiscalização, que pautaram o sindicato desse ofício, e nós levamos a direção, e hoje nós temos aqui que a direção acatou as recomendações da agência. Agora, qual é o nosso papel? Fiscalizar se essas recomendações realmente vão ser cumpridas. Esse é o papel do sindicato. Agradeço aí os servidores que participaram dessa luta e que nos pautaram, né? Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa gestão. É isso aí, o Sinagências serve para isso. O Sinagências está aí para poder tentar resolver o máximo de problemas possível, e o nosso presidente Alex Naldo Queiroz está na frente disso tudo, e eu quero que você participe. Mande suas mensagens, mande seu e-mail, mande suas perguntas, questionamentos, fale o que for necessário, o presidente lê todas as mensagens. E o Sinagências está aí para combater qualquer tipo de problema nesse sentido. E, presidente, o que o senhor vai fazer agora? Quais são os próximos passos? Conta pra gente. Bem, assim, né, a gente está apresentando um ofício também ao Ministério do Planejamento, né, essa semana, né, apresentando as tabelas que envolvem o ciclo de gestão. Né. Mais ou menos essas tabelas elas estão avaliadas com 30,11%, né, que são as nossas percas em relação ao ciclo de gestão. Né. Essas tabelas é o que nós estamos negociando com o governo, é o que nós desejamos para a categoria, né, seja um especialista, analista, técnico. Na nossa tabela, especialista e analista já ganha a mesma coisa. Técnico de regulação, técnico em regulação e técnico administrativo também ganha a mesma coisa. E para o quadro específico também está fazendo essa incorporação dos 30,11%, né, que são praticamente referentes às percas com o ciclo de gestão. Também nos estados, nós estamos nos concentrando a essa questão dos servidores colocarem como está os descasos, né, nas suas agências e nos seus postos de trabalho. Então isso a gente está fazendo no sul do país essa semana, nós iremos fazer na próxima semana, acredito que no centro-oeste, e nós vamos já estamos programando uma segunda rodada, porque aí é para voltar com as respostas, né, para voltar com a prestação de conta do que foi feito dessas reclamações. Então eu peço aos servidores que participem, né, pautem também. Se tiverem sugestões de pauta para que eu comente aqui, que eu fale sobre determinado assunto, coloque aqui. Né? Tem um tema aí que foi colocado nas redes sobre a questão da terceirização na área meio, eu comentei aqui anteriormente, mas já digo bem claro, senão você é contra qualquer tipo de terceirização na atividade regulatória, seja área meio, seja área de fiscalização. O Sinagência está até na Anvisa oficiando, dizendo, olha, não é possível que nas PAFs a gente precise contratar uma empresa para fazer essa atividade meio. Se a gente tem servidores capacitados como os analistas técnicos administrativos para fazer isso. Então, assim, a gente tem no Sinagências hoje uma gestão que quer estar presente no dia a dia. Então, eu peço a vocês aí que estão na fanpage que participem, agradeço a vocês estarem aqui com a gente,
né, de assistir esse vídeo todo. Espero que tenham gostado. O que não gostarem também, coloquem à disposição. Eu estou sempre lendo, como o Rhodes colocou, né, estou sempre atento, sempre estou online. Né? E é isso, gente. Eu estou batalhando pela gente, né, porque também sou servidor. Eu estou presidente do Sinagência, mas sou servidor e com certeza, saindo deste cargo, estarei aí, né, no dia a dia da minha agência, comemorando as vitórias do sindicato, né, brevemente. É isso, então muito obrigado, presidente. Muito obrigado, bom trabalho. E a gente volta na próxima. A palavra está com o senhor. Então eu agradeço e quero convocar você. Você que está participando, óbvio que a gente ainda tem muito que acertar, mas venha para o Sinagências. Reforce isso com a gente. Faça como os servidores do Espírito Santo, como servidores em Minas, como servidores na Bahia, que estão se filiando ao Sinagências, como servidores de Pernambuco, como servidores da Paraíba, como servidores do Espírito Santo, todos esses que eu tenho passado, que estão se filiando, que estão dando um voto de confiança. Venha para o Sinagências. Muito obrigado. Né? Estou aqui sempre disponível. Vocês sabem o meu número, é só ligar, é só mandar mensagem, mandar e-mail e eu estou disponível.